Se passar, o acordo da PEC é bom para Lula, com um percentual maior no orçamento. Vamos ler essa coluna aqui do Tio Rei. Há duas formas principais de se ler uma negociação política. Primeiro, o melhor acordo é o possível, já que o pior é o desejável, mas irrealizável. Ou tudo sai como quer uma das partes, de sorte que a outra saia humilhada ou nada feito. A primeira é própria da política, a segunda fabrica impasses e crises. Parece que por hora tudo caminha para uma solução política no que respeita à PEC da transição e ao orçamento do ano que vem. O futuro governo, a fim de tudo, ganhou ou perdeu? Ganhou. Volto ao ponto mais adiante. Se tudo sair como negociam Arthur Lira, presidente da Câmara, os líderes dos partidos e os petistas, Fernando Haddad, futuro ministro da Economia, Josué Guimarães, do Ceará, líder do PT na Câmara, e o senador Jacques Wagner, os três últimos falando pelo futuro governo, caminha-se para o seguinte: os termos da PEC da transição terão validade por um ano, o teto de gastos será elevado em 145 bilhões, mantém-se os 6% sobre as receitas extraordinárias, coisa da ordem de 23 bilhões, mantém-se a possibilidade de investir 24,6 bilhões fora do teto de contas abandonadas no PIS/PASEP, que não tem origem no orçamento. Os recursos oriundos de acordos com organismos multilaterais não poderão ser usados fora do teto, isso será suprimido do texto. A PEC da transição também dará nova destinação aos 19,4 bilhões das emendas de relator tomadas inconstitucionais pelo STF. A divisão ficará assim: A, 9,7 bilhões, metade dos recursos, serão convertidos em emendas individuais de execução obrigatória, que é a RP6. O orçamento secreto é a RP9, tá, gente? Só para vocês entenderem. A outra metade irá para as emendas RP2, que o governo usa de forma discricionária. Há um entendimento de que a mudança do prazo de 2 para 1 ano e a questão relativa ao financiamento internacional não precisam ser referendadas pelo Senado. Já a nova destinação dos 19,4 bilhões tem que ser incluída na PEC da transição. As emendas individuais, que ficarão com metade da grana, correspondem a 1,2% da receita corrente líquida. Isso foi definido por emenda em 2015 e por emenda tem que ser alterado. As principais lideranças que participaram do acordo acreditam que se pode conseguir algo em torno de 340 votos na Câmara para esse arranjo. Há ainda os inconformados que querem suprimir da emenda os recursos referentes às receitas extraordinárias e ao PIS/PASEP, tudo caminhando sem novos percalços. A Câmara pode votar, votou ontem, na verdade já ganhou em segundo turno, a PEC, e a expectativa que o Senado também referende ainda nesta terça alteração referente à divisão de emendas de relator. A comissão mista do orçamento se reúne amanhã e haverá um esforço para definir, então, a nova peça orçamentária. Celso Sabino, do União Brasil, presidente da comissão, não descarta eventual convocação do Congresso para a semana que vem, caso isso não aconteça. O senador Marcelo Castro, do MDB, relator geral do orçamento, está convicto que tudo se resolve nessa semana. Em entrevista coletiva, ele afirmou: nós vamos votar nessa semana, nós vamos votar o orçamento, esperamos amanhã ou depois de amanhã, que é o último dia. Quinta-feira vai ser o último dia de funcionamento do Congresso Nacional, que é hoje. No dia 23, o Congresso entra em recesso. Então, nós vamos votar até o dia 22, que é quinta-feira. Futuro governo ganha ou perde? Pergunta Reinaldo Azevedo. Vamos então aqui seguindo. E não esqueçam, gente, mandem superchat. Daqui a pouco vamos falar da Carla Zambelli. Fica aí no Notícias da Manhã, que agora tá chique nosso programa. Nosso programa tem vinheta. Nosso programa tem esse fundo vermelho bonito, esse vermelho sangue que a gente acompanha aqui. Futuro governo ganha ou perde? Vamos ver. O futuro da elevação do teto valer apenas por um ano é, por óbvio, um contratempo para o futuro governo. Afinal, antes da metade do ano que vem, começa a negociação sobre o orçamento de 2024. E a nova gestão tem 6 meses para negociar com o Congresso uma nova âncora fiscal. Mas considerem, dado que o dinheiro não cai do céu, os recursos que ficarão fora do teto agora não aparecerão por mágica. Quando menos, qualquer que seja a âncora, será preciso fazer frente às despesas, não ou o futuro Congresso vai mandar os pobres à breca. Ademais, o ministro Gilmar Mendes lembrou que o parlamento aí está, e valerá para o próximo, que os recursos do Bolsa Família, por lei e por determinação constitucional, estão garantidos. Como está na sua decisão, inexiste âncora fiscal que invalide o que dispõe da Constituição, os artigos 3º, 6º e 23º. Como eu falei para vocês, gente, a fonte a água que o Reinaldo bebe é o Gilmar Mendes.
E o Gilmar Mendes é um grande garantista do STF. É um dos mais intelectualizados dos ministros, embora eu tenha dezenas de críticas a respeito dele, várias decisões eu achei equivocadas. Inclusive, eu critiquei ele publicamente num artigo das vítimas daquele médico que foi um monstro, que é o Roger Abdelmassif. Ele deu várias decisões favoráveis a ele. Mas vamos seguindo aqui. Ademais, há a Lei 10.835, que dispõe da renda mínima. E no mandato de injunção, o STF definiu por unanimidade que 2021 ela tem que ser posta em prática. Os constitucionalistas estão entendendo que o pobre tem que estar no orçamento, né, gente? Isso está ficando claro por parte do Supremo, né? Os 145 bilhões que fazem frente ao complemento necessário para os 600 do Bolsa Família e os 150 crianças abaixo de 6 anos e de famílias atendidas pelo programa, as duas contas somam 70 bilhões. Haverá recursos para recompor os orçamentos da saúde, que havia perdido 16,6 bilhões, da educação com quase 5 bilhões a menos, e o da Minha Casa Minha Vida, que contava com ridículos 34 milhões de reais. Caso se mantenham os termos do acordo, o governo poderá elevar o valor dos investimentos para 23,9 bilhões previstos, oriundos de receitas extraordinárias. É um ganho considerável porque, acreditem, no orçamento atual estão reservados apenas 22 bilhões para esse fim. E a grana abonada pelo PIS/PASEP há mais de 20 anos não tem mesmo que entrar no teto. O dinheiro é privado e não sai do orçamento. A decisão do Supremo, que tornou inconstitucional a forma como estavam as emendas de relator, acabou liberando para uso discricionário do governo outros 9,4 bilhões. Assim, tudo saindo como definiu na reunião, o resultado é obviamente positivo para o futuro governo. E se vai ter, afinal, um orçamento mais realista do que aquela patuscada entregue pelo atual governo Bolsonaro. A bolsa sobe enquanto escrevo, o dólar cai, alguma tia ou algum tio do parquinho diz: dos mercadus. Disse que aquela garotada buliçosa e um tantinho preguiçosa que a PEC foi desidratada, ou que nome queiram dar. Embora a rigor, a mudança diga respeito apenas ao prazo, como se em 2024 fosse chover maná. Mas sempre é melhor quando os infantes do mercado especulam a favor, obedecendo a uma lógica muito própria, que com frequência desafia a lógica clássica. Vai ver, a moçada está feliz porque, depois da decisão do Supremo sobre as emendas de relator, o futuro governo ganhou uma margem de 9,4 bilhões a mais para interferir no orçamento. Bela coluna do Reinaldo. A conclusão é exatamente essa. Foram feitas algumas alterações na PEC, que não é PEC da gastança. Viu, Luiz Frias? Não é PEC do fura-teto. Viu, CNN Brasil, financiada pela MRV Construtora? Não é nada disso. É dinheiro para o pobre. É investimento na saúde. É investimento no Minha Casa Minha Vida. É a retomada das construções que foram barradas e destruídas pela Lava Jato. É tudo isso junto. E é por isso que o Reinaldo está coberto de razão nessa questão aqui.